Antes de a gente começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantos já seguem a página do Instagram da Comunidade Cristã de Paraupebas? Já tem gente que não levantou a mão ainda, né? Não vai fazer isso agora, mas faça depois do culto. Já começa a seguir lá. Quem é que já se inscreveu na página lá do canal do YouTube da Comunidade Cristã de Paraupebas? Bastante gente. Legal. Muitas das vezes a gente começa a seguir pessoas, não tem nada de ruim disso, mas às vezes a nossa própria comunidade, né? Às vezes a gente posta no YouTube lá pregações, ministrações, e não há nada errado de assistir outras pregações, do Luciano Subirá, do pastor Edmilson, mas vamos dar aqui honra, a gente falou de honra no início do culto, né? Vamos honrar também aqueles que têm ministrado aqui na casa de Deus. Eu não estava no culto de Páscoa aqui, que eu estava em viagem, mas eu parei e escutei a ministração do Delano, né? Quem é Jesus e quem sou eu? Então é importante a gente dar essa credibilidade para os que são de casa. E eu tenho uma novidade para vocês também. Não sei se vocês lembram, tinha uma câmera que ficava bem aqui, ó. A gente recolheu essa câmera e a gente comprou uma nova. Olha lá atrás ali, ó. Tá olhando para vocês aqui, ó. Tá lá em cima, tá? Uma câmera PTZ 12x panorâmica, coisa de outro mundo. Coisa de outro mundo. Então, para melhorar a nossa transmissão, porque eu entendo que isso aqui também é missões. Isso aqui é missões. E a partir do momento que você divulga, você está fazendo missões também junto com nós aqui. Amém? E eu queria agradecer em primeiro lugar a Deus por essa oportunidade, ao pastor Gorka, a pastora Keila, que são os nossos suportes aqui e têm nos orientado, e vocês, a igreja. Vocês lembram daquele ticket que vocês venderam, compraram para a feijoada? Vocês fazem parte disso também. Então, quero agradecer em nome da mídia, vocês também que contribuíram para que hoje pudéssemos estar com essa câmera aqui e futuramente mais coisas que vão estar melhorando para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Não é o Adriano que quer aparecer aqui não, mas é Deus que quer. Amém? Então não é para mim não, eu não quero buscar seguidores, eu quero trazer seguidores para Cristo. É para eles que eu quero trazer seguidores. Amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 45, vamos ler até o 51. Amém? João, capítulo 1, versículo 45 até o 51. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Ah, todos encontraram. Amém. Diz assim a palavra de Deus, versículo 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Respondeu Jesus e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, nesse momento, Pai amado, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Pai amado, para ouvir, Senhor, da Tua palavra, Senhor, não aquilo que eu quero falar, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo, Senhor, que vem, Senhor, do Teu alto e sublime trono, Senhor, para nossas vidas, Pai amado. Abençoa, Senhor, a cada um, Senhor, que está aqui nesse lugar, Senhor, aqueles que estão na live, Senhor, que Tu possa também, Senhor, estar tocando, Senhor, na vida deles, Pai amado, e vem aqui, Senhor,
Nos transforma, que não venhamos sair, Senhor, da mesma forma, Senhor, que entramos, Senhor, mas que venhamos sair daqui transformados, Senhor, com o Teu Espírito Santo em nossas vidas, Deus. É que eu te peço e te agradeço. Amém. Eu estava um pouco de férias, né? Eu estava contabilizando, foram 4 meses, o período do Caleb. O Caleb, cadê ele? A primeira ministração que ele vai estar vendo o pai dele ministrar é essa aqui. Você está até levantando a mão ali, né? Então é a primeira ministração dele. A gente estava um tempo para cuidar dele aqui, quase a gente estava uma corrida grande, mas graças a Deus, a gente está aqui na casa de Deus, a gente apresentou já ele, acho que foi com um mês já, a gente já apresentou aqui. Então ele já está desde pequenininho aqui, já participando, se envolvendo com os negócios da igreja, com o trabalho da igreja. Amém? Essa mensagem aqui, quantos já ouviram essa mensagem aqui, esse texto? Quantos já ouviram eu pregando isso aqui? Não? Eu preguei isso aqui há 8 meses atrás. 8 meses atrás eu preguei essa mensagem. E quando o pastor Gork me informou que eu ia estar ministrando hoje, eu comecei a procurar, né? Geralmente a gente vai buscando nos nossos históricos ali, deixa eu ver o que eu consigo ver aqui, devocionais, trazer. E Deus sempre me trazia para essa mensagem. Eu falei, Deus, mas eu já preguei isso aqui. Eu já preguei isso aqui, para que eu vou pregar de novo? E ele me insistindo, volta aqui, volta aqui. E a priori eu tinha até... Quando eu vi ela, eu falei assim, cara, bacana essa mensagem, que ela já está toda prontinha, já está toda organizada, aqui eu vou pregar ela. Aí que eu fui, não, deixa eu voltar aqui as minhas ministrações, eu vi, 8 meses atrás eu preguei, porque aquilo falou na minha mente aqui, ó, você já pregou isso aqui. Aí eu falei, não, vou mudar. Mas só que continuou insistindo, fica dessa, eu não consegui. Só que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, né? Todos os dias ela se renova. Então, eu falei de um outro contexto. Aqui agora já é um outro contexto vindo do alto e sublime trono de Deus. Amém? Antes de a gente começar aqui o texto, a primeira parte fala assim, ó, Filipe achou Natanael. Filipe achou Natanael. Só que eu quero voltar para a gente poder entender o contexto lá no versículo 35. Vamos lá no versículo 35. Pessoal da mídia, é a Almeida Corrigida Fiel, tá? Eu não esqueci de falar para vocês, mas eu estou usando a Almeida Corrigida Fiel. Assim, ó, no dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois de seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. Versículo 37, e os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse, vide e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª, quase 4 horas da tarde. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que viram aquilo de João e o seguiu. 2 discípulos, um era André, o outro, João. Tá? Um era André, o outro era João. O João apóstolo, não o João o Batista. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Este, observe isto, achou primeiro a seu irmão Simão. E disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus quis ir à Galileia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E a gente entra lá no versículo 45 e diz, Filipe achou Natanael. Observe isso. Eu me lembro, eu sou de raiz da Assembleia de Deus e a gente era forjado, né? A gente era
falava para a gente assim, olha, domingo, dia de culto, você leva um visitante, leva 2 visitantes, leva 3 visitantes, leve visitante. E a gente foi forjado assim a levar visitante. E às vezes quando a gente não levava e via o irmão levando, a gente ficava todo sem graça. Caramba, o irmão trouxe visitante, eu não consegui trazer visitante. Acontece, às vezes a gente convida e o visitante dá um furo. Isso é normal de acontecer. Eita Jesus. Glória a Deus. Efeito especial. E isso é normal de acontecer. Só que eu fui ensinado dessa forma. Depois eu mudei para Paraupebas e eu coloquei a desculpa. Tô em Paraupebas, não conheço ninguém. Então, não preciso levar ninguém para a igreja ali, convidar ninguém. Mas se for ver, já está 4 anos, né, Fê? 5 anos. 5 anos em Paraupebas. E Deus puxou minha orelha. Tu já está 5 anos. Tua desculpa era porque tu era novo aqui. E tu já está 5 anos aqui. Por que tu não traz visitante? Então, assim, olha só como é que funciona essa pesca aqui. João Batista, tinha seus discípulos. E ele falou para um dos 2, depois de ter batizado Jesus nas águas, e ter falado, olha, eis aqui o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus apareceu ali e falou para esses 2, eis ali o Cordeiro de Deus. E os 2 que fizeram, começaram a seguir Jesus. Pelo testemunho de João. E um desses 2 era André. E o que foi que André fez? André já estava empolgado, foi atrás de Simão. Simão, o interessante é que a palavra de Deus fala que ele foi primeiro atrás de Simão. E falou, Simão, encontramos o Messias. Olha só que interessante aqui. Muitas vezes a gente quer buscar e contar nosso testemunho para as pessoas de fora. Mas a boa notícia começa com os de dentro de casa. Primeiro, André procurou Simão, o seu irmão. Então, começa primeiro dentro de casa. E André pegou Simão e levou até a presença de Jesus. E ali Jesus mudou o seu nome. Só que o que acontece? Tem momentos também que... Quantos aqui teve alguém que lhe trouxe até a igreja, que lhe apresentou Jesus? Acho que a grande maioria, né? Jesus sempre usa as pessoas, dificilmente, mas acontece, de Jesus falar diretamente para você e você aceitar Ele, às vezes através de sonhos. A gente está vendo hoje muitos muçulmanos, se fosse pesquisar na internet, você vai ver muçulmanos sonhando com Jesus e aceitando Jesus através desse sonho. Então, Deus ele usa pessoas, mas Ele também, o próprio Jesus, Ele te pega, assim como Ele fez com Filipe. Interessante que a palavra de Deus fala que o próprio Jesus, Ele quis ir. Olha aqui. No dia seguinte quis ir Jesus a Galiléia e achou Filipe e disse-lhe, segue-me. Alguém aqui, Jesus já falou diretamente, falou assim, ó, você ainda não me conhece, mas eu agora estou me apresentando para você, que eu sou Jesus de Nazaré. Alguém já teve essa experiência? Não. Então, a gente entende que a maioria das vezes Deus usa pessoas, mas Ele pode usar aqui também. E o que foi que Filipe fez? Ele achou a Natanael. A primeira coisa que ele fez, ele recebeu a boa notícia. E ele foi à procura de quem? Provavelmente Natanael era seu melhor amigo. E foi à procura de Natanael. Ele chegou, Natanael, encontramos aquele que os profetas, que Moisés falou. Encontramos ele. E isso me faz me lembrar da tocha olímpica. Quantos de vocês já viram passar a tocha olímpica? Ela nasce aonde, a tocha olímpica? Na Grécia. A tocha nasce lá na Grécia. E esse fogo vem... Eu vi até... Colocaram no avião ela. Eu peguei aqui a do Rio de Janeiro. Veio no avião. A tocha ela não se apaga. Ela continua acesa. A próxima cidade que vai receber, passa a tocha. Mas aquela tocha continua acesa. E a outra vai pegando fogo. E até chegar no início dos jogos. A nossa tocha foi acendida lá na cruz.
quando Jesus morreu por mim e por você. Cabe a nós agora passar essa tocha. Cabe a nós passar essa tocha. Porque muitas das vezes a gente fica acomodado no nosso lugar, só querendo receber. Muitas das vezes a gente quer só consumista. Mas Deus, Jesus, Ele quer que você fale dEle para os outros. Quantas das vezes você já falou para o seu amigo de faculdade sobre Jesus? Essa tocha que você carrega, você já passou para o seu amigo? Observe aqui que eles tinham expectativas. João falou para os dois discípulos: eis aqui o Cordeiro de Deus. E João já tinha falado do Cordeiro de Deus para eles. E eles seguiram porque era aquela expectativa deles. Esse é o Cordeiro de Deus. E quando André chegou até Simão, falou: Simão, encontramos o Messias. Por que ele falou isso? Porque Simão também ansiava pelo Messias. Quando Filipe foi até Natanael e falou: Natanael, encontramos aquele que Moisés falou, aquele que os profetas falaram. Era porque Natanael também desejava esse que os profetas, que Moisés falou. Então existem expectativas nas nossas vidas. E eu não sei, às vezes você tem seu amigo, e às vezes há uma expectativa no coração dele. Você já apresentou Jesus a ele? Para que você possa sanar essa expectativa, ele possa acreditar e receber nessa boa notícia que Jesus tem colocado em nossos corações. E um detalhe interessante aqui, a gente está falando de um contexto de a gente buscar almas lá fora. Mas se você for observar, todos aqui eram crentes. Todos acreditavam em Deus. Estavam esperando o Messias, assim como nós estamos aqui esperando também a volta de Jesus. Estavam esperando o Messias. Todos ali eram crentes também. E foi preciso ir com os crentes para poder apresentar Jesus a eles. Então, cabe a mim também, cabe a nós, apresentar a Jesus, às vezes, para aquelas pessoas que estão aqui dentro. Porque uma coisa é dizer que conhece Jesus. Outra coisa é você ter a experiência, viver experiências com Jesus. É difícil. Hoje eu consigo falar do pastor Gork. O pastor Gork gosta disso, gosta daquilo, ele não gosta disso. Por quê? Experiências. Agora, se fosse na época que eu cheguei a primeira vez aqui, eu só teria daquilo que me falaram. E eu ia só repetir aquilo que me falaram. Eu não teria experiência para poder falar dele. Quais as experiências que nós temos hoje para que possamos falar de Jesus para as outras pessoas? Frederic Loos-Godet é um missionário suíço. Ele fala assim: uma tocha acesa serve para acender outro, assim a fé se propaga. Então nós somos como tochas. Vocês têm tocha nas suas mãos. O Espírito Santo de Deus está na vida de vocês. Falta agora a gente poder... A pastora falou, jogou no discipuladores lá, para a gente poder estar na oração. Eu tenho até não vindo, mas tenho orado em casa, mas eu tenho a obrigação de estar aqui também como igreja. E ela falou do objetivo de orarmos para trazermos pessoas para a casa de Deus. Independentemente da idade, crianças, adolescentes, jovens, senhoras, senhores. Mas o nosso objetivo principal é esse, é lançar a rede para trazer pessoas. Vocês estão vendo esses espaços vazios aqui? Poderiam ser pessoas que a gente poderia estar trazendo para estar apresentando Jesus a essas pessoas. Assim como Filipe fez com Natanael. E ele fala assim, seguindo o versículo: saiu da Bíblia aqui. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aqui a gente entende que Natanael era um profundo conhecedor da palavra. Ele sabia que o Messias não viria de Nazaré. Ele sabia que vinha de Belém,
Só que Filipe chegou para ele e falou que era de Jesus de Nazaré. Jesus passou a maior parte do tempo dele em Nazaré, mas ele nasceu em Belém. E disse-lhe Filipe: vem e vê. Vem e vê. Muitas das vezes, vai ser preciso você pegar alguém e levar até Jesus. Você não está acreditando? Venha e veja. A origem dessa palavra é uma palavra grega e o significado dela é fitar. Não é fritar, é fitar. Alguém já fitou o olho em você? Alguém já fitou o olho em você? Então, fitar é o quê? Tornar-se conhecido pela experiência, experimentar. Ele está falando assim, olha, vem, experimenta isso que eu estou te falando. Não fica só no que eu estou te falando, vem experimentar o que eu já experimentei e está ardendo no meu coração. Então, o interessante disso aqui, que quando Filipe falou isso para Natanael, a gente não vê aqui nas escrituras que ele resistiu, mas ele foi. Versículo 7 fala assim, e Jesus viu Natanael vir ter com ele. Essa palavra viu é o mesmo significado aqui, fitou os olhos em Natanael. Porque é uma diferença de ver e enxergar. O enxergar, a gente enxerga aqui, eu estou enxergando aqui. Mas ver, você fixa os olhos. Assim como Paulo fala, porém fixamos os olhos não naquilo que vemos, mas naquilo que não vemos. Porque aquilo que vemos é transitório, mas aquilo que não vemos é eterno. Então devemos fixar os olhos naquilo que é eterno. Assim como Jesus fixou os olhos em Natanael e viu a Natanael. Então é diferente ver e enxergar. Eu muitas das vezes estou andando na rua, estou só enxergando, não estou vendo. Então se algum irmão algum dia disser assim, cara, eu passei perto do Adriano, o Adriano não me viu, não falou comigo, é porque às vezes eu estou só enxergando, eu não estou vendo. Então, eis aí a diferença de ver e enxergar. Então Jesus viu a Natanael e disse, eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo ou que não há falsidade. Tá? Eis aqui um verdadeiro israelita. E Natanael se espantou e falou, cara, de onde tu me conhece? Com certeza ele deve ter olhado para Filipe. Filipe, tu falou alguma coisa para ele aí? Tu contou alguma coisa para ele? Eu estava na célula, a gente estava conversando, e o Carlão contou o testemunho, cadê o Carlão? Está ali, contou o testemunho dele de como ele aceitou a Jesus. E no momento que a pessoa falou, né, Carlão, contigo, tu falou, cara, eu acho que a Dora falou alguma coisa para esse cara. Porque ele falou tudo aqui, a Dora falou alguma coisa para ele. Só que o cara ali, o pastor, né, começou a ministrar nele, começou a falar até quanto ele tinha na carteira, R$2, né, Carlão? E mais uma borboleta voando, né? Ele acertou tudo. Com certeza, Natanael pensou, Filipe falou alguma coisa. Só que Jesus foi profundo no coração dele e falou assim, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Uma coisa interessante aqui, a gente convida pessoas para conhecer a Jesus, falamos de Jesus para pessoas, pessoas aceitam a Jesus, pessoas se reconciliam a Jesus, voltam para os seus caminhos, mas não é a nossa obra, não foi aquilo que aconteceu, que eu falei que foi bonito, que o irmão se surpreendeu, porque ele foi algo coloquial que eu falei aqui, não, foi Deus que já viu aquela pessoa. Ele já enxergou você, já viu você desde quando você nasceu. Salmos, versículo 139, 16, diz assim, os teus olhos me viram, o meu corpo ainda é informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, antes de você nascer, antes de eu nascer, Jesus já me conhece. Jesus já me conhecia. Ele já sabia que eu ia estar aqui, nesse momento. Então, Jesus, ele falou para Natanael, eu já te vi,
antes, olha só, antes que Natanael te chamasse, eu já te vi. E vi você debaixo de uma figueira. Essa figura debaixo da figueira, se a gente for ver a tradição, naquela época, os estudiosos da lei, as pessoas que estudavam as escrituras, elas costumavam ficar debaixo da figueira para ler, para meditar a palavra de Deus. E isso me fez lembrar muito sobre o lugar secreto. Aquilo que a gente tem conversado com Deus no nosso lugar secreto. Porque eu acredito que não foi só a ideia de Jesus ter falado para ele assim, eu te vi debaixo da figueira, mas com certeza alguma coisa Natanael estava clamando debaixo daquela figueira. Não somente porque ele me viu, mas ele entendeu aquilo que eu pedi. E quando a gente fala de lugar secreto, a gente fala de disciplinas espirituais. E Deus tem tocado muito no meu coração sobre isso, sobre disciplinas espirituais. Muitas das vezes, deixamos elas de lado. O que são as disciplinas espirituais? Ler a Bíblia, meditar, orar, jejuar. Essas são disciplinas espirituais. Só que o que fica pior é que, se fosse, eu poderia dizer assim, para as coisas espirituais você deixa de qualquer jeito, faz de qualquer jeito ou não faz, mas quando é para a tua saúde, quando é para a tua escola, tu faz. E, infelizmente, nem isso a gente está tendo disciplina. Muitas das vezes a gente não está tendo disciplina nem com a nossa saúde, nem com aquilo que a gente come, nem com aquilo que a gente se alimenta. Um missionário, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele estava em estado terminal, ele estava para morrer. E era um missionário holandês, se não me engano. E no leito dele de morte, um dos motivos que ele estava morrendo era por causa de um câncer. E ele descobriu que aquele câncer poderia ter sido evitado se ele tivesse se alimentado bem. Com a rotina dele, ele não se alimentou bem, formou-se um câncer. E ele estava ali, em estado terminal. E ele comentou para as pessoas que ele falou que Deus deu um cavalo para ele e uma mensagem. Só que ele matou o cavalo. Então, a gente não pode dizer assim, eu posso comer qualquer coisa porque Deus vai me proteger, não vai acontecer nada comigo. Não. Não. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente come. Se a gente quer viver bem, não adianta. Eu brinco, eu digo assim, cara, eu vou viver muito tempo porque eu fui um cara que obedeci demais o papai e a mamãe. A palavra de Deus que fala que obedecer, honra teu pai e tua mãe, que esse é o primeiro mandamento com promessas. E eu falei, cara, eu vou viver muito ainda. Quando eu estou no avião e vejo o pessoal com medo de que o avião cair, e falo assim, cara, nem imagina que eu estou aqui nesse avião, ainda vou viver muito tempo ainda. Só que se eu não cuidar da minha saúde, será que eu vou chegar? Deus tem uma missão nos nossos corações, colocou uma missão no meu coração, colocou uma missão no seu coração. Será que uma forma como você está vivendo hoje, será que você vai entregar essa missão? Será que você vai cultivar esse cavalo, vai cuidar desse cavalo? E a mensagem que há no seu coração, que Deus entregou para você? Então é algo para a gente pensar das disciplinas da nossa vida. Disciplina na saúde, disciplina no trabalho, disciplina na faculdade, alimentação. Mas voltando aqui para as disciplinas espirituais, muitas das vezes a gente deixa, não lê a Bíblia, não medita, não ora. E uma coisa interessante que Deus falou no meu coração, oração, ele é um diálogo entre você e Deus. E tem muitas pessoas que se gabam. Eu passei 30 minutos orando, passei 1 hora orando, passei 2 horas orando. Agora, a pergunta é, você passou orando, isso se tornou um diálogo entre você e Deus ou se tornou um monólogo? É só você que fala. Você fala, acabou 1 hora, Deus, vazei, fui embora. A oração é você falar com Deus, você vai ter um momento de falar com Ele, mas vai ter um momento que você vai parar para ouvir a voz dEle.
Será que a gente tem parado para ouvir a voz dele? Ou a gente só está lá falando? Isso é oração. É você falar com Deus e Ele falar com você. A prática de jejum. A gente sabe quanto o jejum é importante para a nossa vida. Ela mata essa carne e fortalece o espírito. Os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar um demônio que tinha um jovem. E quando Jesus apareceu, o pai daquele jovem falou: teus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. E Jesus exclama: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? E Jesus expulsa aquele demônio. E os discípulos curiosos vão até Jesus e perguntam: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus fala: essa casta, ela só sai com jejum e oração. Mas sabe o que é interessante disso? Estudando a palavra de Deus. Se você for buscar no original grego, a casta que Jesus está se referindo ali não é ao demônio. É a incredulidade dos discípulos. A incredulidade de vocês, por isso ele exclamou: ó geração incrédula. Porque Jesus já tinha dado autoridade para expulsar os demônios. E aquilo surpreendeu eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus fala: essa incredulidade de vocês só vai sair com jejum e oração. E muitas das vezes a gente quer crer, mas há incredulidade em nós. Então, vamos começar a jejuar. Vamos começar a orar. Amém? Voltando ao nosso texto. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondendo disse-lhe: por que te disse, viste debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. Quantos querem ver coisas maiores aqui na sua vida? Amém? Coisas maiores você vai ver. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui ele está fazendo referência ao sonho de Jacó. Que Jacó viu uma escada descendo do céu e os anjos subindo e descendo. E essa escada, Jesus acabou de dizer, os anjos descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é o nosso intermediador entre Deus e nós. E eu acredito que nesse momento tem uma escada aqui, ó. E os anjos estão subindo e descendo nesse lugar. Se eu fosse colocar um título para essa mensagem, eu vou ter que colocar, né? Porque vai ter que aparecer lá na ministração. O título é: A minha vida é um testemunho. A minha vida é um testemunho. Por quê? Eu não sei se vocês já pararam para pensar. A comunidade cristã de Paraupebas é uma igreja de testemunhos. Esses últimos tempos agora, o que eu tenho visto de testemunho aqui, não é brincadeira não. Eu ouvi do Washington, cadê o Washington? Eu ouvi o testemunho do Washington, testemunho do Delano, testemunho da pastora. Vários testemunhos do que Deus tem feito na vida de cada um aqui. E eu não queria ficar de fora, eu quero contar o meu também. O meu testemunho. Falei para vocês que eu já estava 4 meses, né, sem vir por conta do neném. Ele já está 4 meses. E a gente quer ter mais um. Eu já falei para a Vanessa que a gente não pode esperar muito tempo agora. A gente esperou do Caléu para ele foi 10 anos. E a gente desaprendeu muita coisa. Foi barra, foi pesado. Para vocês terem uma ideia, eu levei ele para fazer o teste do pezinho. Né? Eu levei o Caleb para fazer o teste de pezinho. Chegando na clínica, eu já vi a enfermeira pegando o braço dele, passando a língua aqui e metendo a seringa lá, né? Aí eu falei assim: mas vai fazer o teste do pezinho? Ela falou: esse é o teste do pezinho. Eu falei: cara, eu não sabia que agora é assim. Ele falou: agora é assim o teste do pezinho. Não pega mais no pé da criança. Então tem teste da língua, não sabia que tinha língua.
teste do ouvido, da orelha, né? Do olho. Eu fiquei com pena dele, me lembrou aqui a irmã, fiquei com pena dele, pingaram já. Eu falei, cara, não acredito que vão pingar um colírio desse para dilatar numa criança, que eu acho que na época ela estava com 2 meses ali, para fazer o teste do olhinho. Coisas que eu não tive na época do Calé, eu não me lembro disso. Mas já foi tudo muito novo para a gente. E voltando, né? A ideia, daqui 3 anos, já falei para a Vanessa, 3 anos, vamos tentar mais um aí, porque a gente quer vir uma menina, aí, se Deus quiser. Se Deus quiser. Porque eu tô seguindo a palavra de Deus, eu tô seguindo a Laís, que ela fala assim, que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Feliz é aquele que tem a sua aljava cheia. Eu tenho 3, quem sabe se vier o terceiro, eu não vou querer ter um 4. Vamos ver como é que está o nosso pique aí. Eu estou seguindo o que a palavra de Deus está falando. Se vier mais um menino, será que eu vou arriscar para vir mais uma menina? Né, filha? Se a Vanessa tiver pique, eu estou dentro também e vamos para cima. Então, o Calebzinho está com 4 meses aí. E interessante que quando ele estava com 1 mês, né, de nascido, a Vanessa ela começou a sentir muitas dores, uma dor. E isso levou a sexta-feira praticamente toda. Era uma dor que ela já sentia antes. Só que com o parto, essa dor ela começou a se intensificar. E quando foi no sábado, ela acordou com muita dor. Eu falei, filha, vamos para o hospital. Vamos para o hospital porque eu estou vendo que você está sentindo muita dor, então vamos verificar o que é isso aqui. E a gente subiu, a gente foi até a serra. E levamos o neném também, que não podia ficar com ninguém. Levamos. E chegou lá, ela fez alguns exames. E de imediato identificou uma infecção no sangue, né? Pelo exame de sangue identificou uma infecção. E por opção dos médicos eles decidiram interná-la para poder fazer outros exames para verificar o que poderia ser. E fizeram acho que foi uma ultrassom que fizeram, e identificaram algo no intestino dela, na parte do reto. Não sabiam dizer o que era. E os médicos falaram, a gente vai ter pode ser uma diverticulite, mas a gente não tem certeza se é. Vamos entrar com antibióticos. E ela tomou 2 tipos de antibióticos. E a gente conseguiu segurar o neném ali até no primeiro dia. A partir do segundo dia, o pessoal falou assim, o neném não pode mais ficar aqui. Porque a gente não pode manter a criança aqui, ela está tomando antibiótico, o antibiótico pode passar por leite e pode prejudicar a criança. E nesse dia que a gente foi, também estava com um quadro lá de Covid também, de várias pessoas com Covid lá. Então, é melhor você tirar a criança. E eu desci com o Caleb. E foram dias pesados. Imagine só você, uma criança que está acostumada a estar no leite materno ali, a sentir o cheiro da mãe. E a médica passou um composto, né, o famoso NAN, para ele tomar e falou assim, olha, dá no copinho para ele ou dá na colher, só não dá na mamadeira porque de repente ele não pega mais o peito da mãe. Então dá na mamadeira. Então fui, desci, trouxe ele. Graças a Deus a tia da Vanessa estava aqui e ela nos ajudou. E eu comprei o NAN. E eu falei assim, olha, a médica falou que tem que dar no copinho aqui ou na colher para ele. Aí eu peguei, preparei e coloquei no copinho. Não quis no copinho. Peguei e coloquei na colher. Não quis na colher. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí eu me lembrei que meus vizinhos na frente, ele tem 2 filhas, e as 2 têm criança também amamentando ali. Assim, amamentando, mas já estão na fase do leite, já do composto. E eu fui lá perguntar para eles. E eles falaram assim, cara, tem uma espécie de um pipo. Não é pipo não, é o bicozinho da mamadeira, que ele simula ali a mama da mãe e dá para ele que ele vai tomar. Aí eu falei, mas a médica falou que ele pode não pegar mais. Aí eu falei,
E gritando, chorando aquele. Aí eu fui e encontrei. E trouxe, preparei, coloquei, tomou. Graças a Deus. Tomou. Só que uma criança com 1 mês, ela ainda está se desenvolvendo a parte digestiva dela aqui. E ela tem muita cólica. E vocês sabem que esse tipo de composto dá muita cólica. Demais. E ele chorava à noite. Eu mandei um vídeo uma vez para a Vanessa, com ele chorando. A Vanessa falou assim: meu Deus, a cara do meu marido está acabada. Porque a gente não conseguia dormir. Ele acordava, ele soltava um pum, ele acordava porque aquilo doía nele. E a Vanessa ficou 4 dias internada. Desceu. E aí, qual o resultado? A gente ainda não sabe qual é o resultado. Vai precisar fazer uma ultrassom com contraste, ressonância, né? Ressonância com contraste para poder fazer uma verificação geral. Não conseguimos encontrar aqui. Na época ia ter esse tipo de exame só com 1 mês só que ia ter, né? A aberta a vaga. Eu falei: Vanessa, vamos para Belém, vamos para outro lugar para ver se a gente consegue fazer o mais rápido possível esse exame. E a gente conseguiu lá em Barcarena, lá no Hospital Adventista. E mais uma vez uma luta, porque como ela tinha que tomar contraste, o neném tinha que sair da mama, porque o contraste poderia passar para o leite materno e prejudicar a criança. Mais uma vez voltou para o NAN. E aquela luta toda, fez o exame, voltamos. E ela precisava fazer mais uma colonoscopia para poder verificar ali dentro do intestino. Então, assim, a vida do crente, a gente sabe que Deus ele nos salvou, perdoa nossos pecados. Ele está conosco todos os dias, mas a gente não está passivo disso não acontecer na nossa vida. São momentos que acontecem. E existe momentos na nossa vida que você vai orar, o milagre vai acontecer. Mas existe momentos que você vai orar, mas o milagre não vai acontecer. Mas Deus continua no controle. E nesse período foi um período que eu mais busquei a Deus. Mais busquei a presença dEle. E o Espírito Santo falou no meu coração: ora porque a gente vai surpreender os médicos. E eu comecei a declarar, veio aquela palavra de Jesus que ele fala: e esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão em coisas mortíferas e não causará mal nenhum. Se você pisarão em serpentes, tomarão coisas mortíferas e não fará mal a nenhum de vocês. E se vocês colocarem a mão sobre os enfermos, eles serão curados. E eu falei: eu vou orar e esses médicos vão se surpreender. E foi distribuído o óleo ungido aqui na igreja. E eu me lembrei daquele óleo. Falei: Vanessa, pega o óleo. E a gente tem o costume de fazer o nosso culto doméstico. E no culto doméstico, o Espírito Santo falou: unge ela e ora. E eu peguei aquele óleo e comecei a orar: Senhor, a tua palavra diz que se eu colocar a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Nesse momento eu coloco a minha mão na enfermidade que os médicos dizem que existe aqui, mas eu declaro que ela não existe, essa enfermidade. Eles serão surpreendidos no nome do teu filho Jesus. Eu declaro nesse momento que não há nada aqui nesse lugar. E eu me lembro que quando ela terminou a colonoscopia, né, que ela fez, e eu fui buscar o resultado do exame. E eu já fui logo na parte final ali para me ver o que tinha lá. Só que eu olhei as fotos, né, tiro as fotodinhas. Falei: cara, tá tudo bonitinho aqui. Pelo menos eu vendo, tá tudo bonitinho aqui, né? Não tem nada, eu tô olhando tudo. E o resultado dizia que não tinha nada. Aí eu levei para ela, tá aqui o resultado, não falei nada para ela, eu queria que ela mesmo visse o resultado. E ela olhou. Eu acho que até a priori ela não acreditou muito. Mas a gente foi com os médicos. Levamos todos os resultados, todos os exames. E
O médico até brincou com ela, tu veio preparada, né? Veio com tudo, até com o exame de 2015, que ela tinha, 2015, 18, alguma coisa assim, você trouxe os exames aqui. E o médico falou assim, olha, vou te ser sincero, não tem nada aqui. O que foi que eles falaram que tinha aqui? Ah, era diverticulite, podia ser como é o nome da outra coisa lá, filha? Endometriose. Ele falou assim, olha, tem só um foquinho aqui de uma endometriose, que tratando, não precisa de cirurgia, porque a priori, o que os médicos tinham falado, vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que seccionar ali o intestino, depois colocar no lugar, entendeu? Mas o que a gente encontrou aqui não nos leva a fazer algum tipo de cirurgia, aqui é tratável e estranho, porque diziam que existia água dentro do intestino e não tem nada, o intestino está limpo. Isso é o testemunho dela contando para mim, que eu não estava, não quis nem entrar na sala do médico, porque eu queria que ela trouxesse essa informação para mim. E eu falei para ela, tu te lembra que eu te falei? Que o Espírito Santo tocou no meu coração e falou que os médicos iam ficar surpreendidos. Deus, Ele opera, irmãos. Continua fazendo milagres na nossa vida. Independentemente daquilo que eu falei, se por algum momento ali eu tivesse orado e não tivesse acontecido, mas mesmo assim eu continuaria crendo em Deus. Mas Ele colocou a convicção no meu coração. E eu sei que Deus tem colocado convicções no coração de vocês, para que vocês possam orar, para que vocês possam falar do Evangelho de Deus. E como eu falei, a nossa comunidade, a comunidade cristã de Paraupeba, é uma comunidade de testemunhos. Falta o seu, irmão. Às vezes você fica tímido de contar, falta você contar. O seu testemunho edifica muitos aqui. Quantas das vezes eu fui edificado com os testemunhos de vocês? Eu fico sempre abismado ali, sempre com o do Austin. Sempre os testemunhos do Austin sempre são bacana para mim. Eu falei, cara, esse cara eu vou ter que andar um pouquinho com ele aqui, subir na saboreia do caminhão aí e pegar umas experiências com ele. Porque sempre os testemunhos dele sempre alegram meu coração e eu fico alegre com ele. Eu não estava no dia aqui que ele apresentou o caminhão, fiquei muito feliz quando me falaram que ele tinha comprado o caminhão. Mas é isso, meu irmão, venha e veja os milagres que Deus está fazendo na nossa vida. Esses milagres não estão escondidos, eles estão abertos para cada um de nós aqui. Basta você acessar esses milagres, basta você acessar a presença de Deus. Basta você ter disciplinas espirituais para buscar a Deus. Não adianta você falar de Deus só porque alguém falou dele para você, mas você falar porque você tem experiências para falar dele. Hoje eu tenho experiência para falar sobre milagre. Meu irmão, eu posso orar por você? Pode, mas eu não acredito muito. Mas pode acreditar, porque eu já orei uma vez e o Espírito Santo curou a minha esposa. Isso nos dá autoridade para saber que Deus está conosco. Claro que não foi o Adriano, eu não orei ali, não foi o Adriano que... Não, foi Deus. Ele que me orientou, faça isso. E Deus quer usar cada um de vocês aqui nesse lugar. Você é um testemunho nas mãos de Deus. Você é um testemunho nas mãos de Jesus. Ele quer usar você para abençoar a vida de pessoas. Ele quer usar você para trazer pessoas para esse lugar, para que essas pessoas também vivam o testemunho delas com Deus. Não deixe só para você, não seja egoísta, mas fale para todos o que Deus tem feito na sua vida. Não guarde só para você aquilo que Deus tem feito para você. Essa boa notícia tem que ser propagada. Essa boa notícia ela não pode ficar aqui presa, ela tem que ser falada. E Deus quer isso de nós. Estamos vivendo os últimos dias. Eu não sei se vocês acreditam nisso, mas eu acredito que estamos vivendo esses últimos dias. Existem muitas especulações. A última agora é que dia 8 ocorreu um eclipse que abriu no dia 9 a tribulação. Segundo estudos, cálculos feitos, já começamos a tribulação. Eu continuo olhando para Deus. Eu continuo olhando para Ele, tá? Mas a gente tem que ficar atento com o que está acontecendo.
Fica atento pelos sinais que está acontecendo. Amém? Vamos ficar de pé, Delano?